Bora, galerinha! A pré-história era assustadora do canal do K-Fall, gente. Um canal que faz muito tempo que eu não trago um react. Que tem aqui meu react clássico lá do I Have No Mouth, né? Must Screen, né, cara? Quem lembra desse react? É um dos primeiros vídeos do canal. O primeiro vídeo do canal a pegar 1000 visualizações. E um vídeo muito antigo mesmo aí, mas que até hoje permanece aí. Que envelheceu como vinho, né? Sejamos sinceros, né, gente? Enfim, um canal que é muito maneiro e eu não sei sinceramente por que eu trouxe tão pouco até hoje, né? Enfim, achei interessante gravar esse. Eu sabe que eu ainda tô nessa temática aí de animais extintos. Eu trouxe mais iceberg lá, que hoje chegou a marca de 10.000 visualizações. Então, muito obrigado a vocês. A gente tá indo rumo aí a se tornar meu vídeo mais visto na internet, que seria com 16 mil, né? Que é aquele meu vídeo do. É algum react que eu fiz, acho que de um vídeo do Whip, né? Uh, Vamos ver, né, cara, se vai chegar. Eu acredito que vai, cara. Talvez dê uma travada agora, mas acredito que vai passar e vai se tornar o vídeo mais visto na internet, que me deixou muito feliz, porque foi um vídeo muito trabalhoso, mas que valeu super a pena aí, que realmente fiquei muito orgulhoso dele. Enfim, se puder, deixa o like, se inscreva no canal, outro vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso server do Discord tem na descrição também, se você fazer parte sempre trocando uma ideia. E o link do meu segundo canal também tá aí, se quiser ir lá prestigiar, vou ficar muito feliz, tá bom? Bora! Ok. Bora! Olá, seres vivos. Durante o Olá! decorrer da história, o planeta passou por momentos e períodos obscuros, dos quais foram responsáveis por dar origem a alguns dos seres mais estranhos que o mundo já viu. Ainda hoje em dia, uma boa parte dos animais da nossa fauna contemporânea muitas vezes causam curiosidade e até mesmo pavor em algumas pessoas, devido à estranheza bizarra ao qual os mesmos ostentam. E não são poucos os animais com essas características. Tal como qualquer ser humano, você tende a temer outros animais que representam algum risco para sua sobrevivência. Muito por conta disso que você pode olhar para um tigre e ter medo dele, ou talvez de um Mas é crocodilo, muito lindo, né, de cara? um tubarão, ou até Meu mesmo Deus. ter medo simplesmente pela aparência bizarra de algum animal específico. Porém, apesar disso, todo e qualquer medo relacionado a algum animal como esse se torna insignificante quando levamos em conta o tipo de coisa que já caminhou no nosso planeta há milhares de anos atrás. E eu nem estou falando precisamente de dinossauros, porque apesar de serem assustadores e terríveis como realmente são, a história já surpreendeu bastante com criaturas e seres ainda piores do que os dinossauros. Cara, realmente eu acho mais interessante as criaturas pré-históricas ali que conviveram com o homem do que os dinossauros, sendo sincero, hoje em dia, cara. Eu acho muito mais interessante, porque são criaturas que realmente a nossa espécie conviveu junto, né? E mais Isso é bizarro do que interessante. isso é saber que muitos deles, ao contrário dos dinossauros, já conviveram entre os seres humanos. E é por isso que no vídeo de hoje nós iremos voltar para tempos antigos e entender como a pré-história foi um dos momentos mais assustadores e terríveis que o mundo já viveu. E como esse período retrata o que foi a verdadeira era do terror. É uma ave do terror, né, mano? Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Bora! Interessante, cara. Tô a fim de comentar, hein? Se preparem que esse vídeo vai ficar longo, mano. Não sei, vamos ver. Tá, mas quando se fala são em dinossauros pré-história, mesmo. em quesito de criaturas, geralmente a primeira coisa que vem na mente da maioria das pessoas são animais como os dinossauros. Porém, ainda que não seja muito discutido, esse termo abrange um conjunto de períodos e eras das quais foram... É assim, cara, e eu considero pré-história tudo aquilo que tem a ver com o homem, sabe? Pra mim, depois, antes da existência do ser humano, cara, pra mim já é outra coisa, sabe? Pra mim, pré-história, eu entendo que tudo é pré-história, mas pra mim, pré-história mesmo, aquela que eu imagino desde que o homem existe. Desde que o homem existe até a invenção da escrita. Pra mim, isso é verdadeira pré-história. True pré-história, tá ligado? As faunas mais bizarras que já caminharam pelo mundo. Pré-história é o nome que se dá ao período histórico que antecede a invenção da escrita, sendo o período que o surgimento do que consideramos como sendo os primeiros seres humanos. Tá, então ele tá falando que exatamente o que eu falei é mesmo, tá? Eu não sabia que era. E também a partir de onde eles começaram a se desenvolver. Nesse contexto, os dinossauros viveram no que chamamos de Era Mesozoica, uma época dividida em 3 períodos chamados Triássico, Jurássico e Cretáceo, sendo o Jurássico o período mais lembrado por ser onde se deu a dominância dos dinossauros no planeta.
Eu pessoalmente sou fascinado pela ciência da O Jurássico é mais conhecido também por causa do nome do Jurassic Park, né? Mas o que todos os dinossauros, a grande maioria dos dinossauros que a gente imagina são do Cretáceo, né? Antologia, e realmente fico muito intrigado em imaginar o tipo de criatura que já passou pelo planeta durante essa época. Mas apesar de ser curioso, muitas vezes é um tanto assustador olhar para um fóssil de um dinossauro, por exemplo, muito louco, e imaginar, né, que uma coisa como essa realmente existiu no nosso mundo em algum momento. É seguro dizer que o Mesozoico foi uma das épocas mais curiosas e sombrias do planeta. Só que o fim dos dinossauros, por mais que tenha parecido aliviante, apenas precedeu o surgimento de outras criaturas tão assustadoras quanto, e muitas vezes até pior do que eles. Eu acho que mais, cara, que na minha opinião, cara, os dinossauros, querendo ou não, por mais que eles tenham muita variedade, então eles são meio parecidos, vai. Tipo assim, são todos aqueles bichos meio, sabe? Ah, não sei, mano. Me parece que esses animais das eras que o ser humano conviveu são bem diferentes, assim, né, cara? Tipo, sei lá, por mais que lá você tinha, sei lá, um Triceratops e um T-Rex, sei lá, cara, eles me parecem ainda assim, me parece que são todos dinossauros ainda, né, cara? Tipo, eu não sei, cara, eu realmente não sei, mas me parece mais variado, sabe, os animais recentes. Eu não sei porque eu tenho essa impressão. Dos dinossauros, há cerca de 65 milhões de anos atrás, começou então o que chamamos de Era Cenozoica, sendo esse o nome dado, inclusive, à época em que vivemos atualmente. E o primeiro período pós-Cretáceo que iniciou o Cenozoico é chamado de Paleogeno, que abrange o que chamamos de Paleoceno, Eoceno e Oligoceno. O Paleoceno não se destaca por criaturas especialmente bizarras ou assustadoras, mas sim pelo surgimento de várias espécies mamíferas que mais tarde se espalhariam dominando o planeta, sendo basicamente o ponto de partida para os animais que viriam depois. Afinal, nesse momento o mundo havia acabado de passar por uma extinção em massa. Então podemos dizer que foi uma época de reestruturação. Tava um vaziozão enorme e os mamíferos se aproveitaram disso, né, cara? O Paleoceno foi responsável por originar o que foram provavelmente as espécies mais perturbadoras de aves gigantes que o mundo já viu. Uma das primeiras a surgirem foram aves do gênero Gastornis, ou Diatrima. E podemos perceber facilmente o quão assustadoras eram essas aves apenas quando olhamos para o seu tamanho comparado ao de um humano. Pode ser um tanto aliviante saber que esse gênero em particular não era prontamente um carnívoro. As Gastornis, né, cara, são uma falsa ave do terror, né, cara? As aves do terror de verdade, que existiram até aqui na América do Sul há pouquíssimo tempo, não chegaram a conviver com o ser humano, mas existiram até cerca de, sei lá quantos... não sei se chegou a ser 1 milhão de anos ou menos, eu acho que até menos, na casa dos 1000 anos, sabe? Em algum, sei lá, 900 mil anos, alguma coisa assim, né, cara? Essas que são a verdadeira eram carnívoras vorazes mesmo. Agora essas Gastornis aí, que eu acho que são da América do Norte, cara, ela já era uma falsa ave do terror, né? Que ela tinha cara lá, tudo, mas ela não era carnívora, né? Carnívoro, pelo menos na maioria das vezes. Mas esse não é o mesmo Uma forma de você reconhecer isso é pelo bico, né? A ave do terror tem aquele bico, aquela ponta, que vocês viram lá no começo do vídeo, em um momento que apareceu aqui, né, cara? Caso de todas as aves gigantes da pré-história. Tem um bico pontudinho pra baixo. Acidae é o nome de uma outra família. Isso daqui, ó. De aves que também viveram no mesmo período do Gastornis, porém, ao contrário das anteriores... Aqui elas estão convivendo com seres humanos, cara, mas eu acho que isso daí não é acurado cientificamente. Deixa nos comentários aí, cara. Me parece que elas já foram extintas muito antes da chegada do ser humano, cara. Essas aves foram as que protagonizaram o verdadeiro horror da pré-história em toda a sua definição. E isso é algo que fica evidente apenas quando olhamos para o apelido comumente atribuído a elas, sendo também conhecidas como aves do terror. Além dos tamanhos, aos quais podiam chegar até incríveis 3 metros de altura, evidenciando um aspecto assustador. E elas são iradas porque, assim, você tem aves gigantes hoje em dia, o avestruz, por exemplo, ou as que foram extintas, né, as moás e aves elefante, mas todas essas, elas têm uma coisa que eu acho ridícula ali, cara, que, pô, elas são maneiras, mas o que tira a aura delas é que elas têm uma cabecinha minúscula ali, né, cara? Elas não passam medo, assim, só o casuar dá um pouquinho de medo, mesmo assim, né, cara? Esse não, sabe, o terror tinha falar que tinha um cabeção fica meio obsceno, mas é verdade, cara, tinha uma cabeça enorme ali, cara, que, pô, botava medo mesmo, né? Ao contrário do Gastornis, essas aves eram carnívoras e predadores bem ativos. Então sim, esse bicho comia carne. E para que se tenha uma ideia melhor do horror em torno dessas aves, a extinção dos dinossauros remodulou o ecossistema, dando lugar a novas espécies que tomariam suas funções. E com a ausência de predadores de grande porte, os fororracídeos basicamente assumiram o papel de predadores como o próprio tiranossauro. Então, entre outras palavras, essas aves eram tão terríveis que se tornaram basicamente os novos tiranossauros do Cenozoico. Mas eu acho que, além disso, uma das coisas mais assustadoras desses bichos era a forma como eles caçavam. Em se tratando de uma ave, é de se imaginar que elas eram bem rápidas e podiam chegar até mesmo 50 km por hora.
o que, para que se tenha uma ideia, é uma velocidade semelhante à de um cavalo. Mas além disso, devido à grande resistência de seu bico, se especula que ele o usaria para caçar suas presas, atingindo elas com a ponta de seu bico com um golpe direto. Então apenas imagine um bicho como esse correndo atrás de você para logo depois começar a te atacar com bicadas. Mas apesar de ser um dos predadores mais notáveis, obviamente eles não eram os únicos. O Entelodonte, por exemplo, foi provavelmente uma das espécies de predadores mais hipopótamo, né? bizarras da pré-história. Ele é tido como um tipo de antepassado dos hipopótamos. Mas sua aparência física era mais amplamente relacionada a de um porco gigante que podia chegar à estatura de um cavalo. E eu acho que imaginar um porco carnívoro do tamanho de um cavalo correndo atrás de você é uma imagem que certamente não é muito agradável de se imaginar. Muito por conta disso que o Entelodonte também é conhecido como o porco do inferno. Pois é, um nome bem saudável. Aliás, falando nesse animal, ele ficou mais amplamente conhecido depois do documentário Walking with the Beast da BBC, que aliás é um ótimo documentário de se assistir. Apesar de ser visualmente ultrapassado nos dias de hoje, ele é um daqueles documentários que são interessantes especialmente pelos debates em torno das espécies apresentadas. E se você já assistiu documentários como esse em algum momento, deve saber do que eu tô falando. É muito legal, até aquele Prehistoric Planet, que eu acho que ele até colocou... Não é desse, né? É algum outro vídeo que eu assisti que tinha umas imagens que são uns dinossauros super bem feitos, né, cara? Pode ir num comentário que lançou um tempo atrás, que realmente é muito legal, cara. Mas o horror da pré-história... Eu acho que é Prehistoric Planet. Não é um tema relacionado apenas com animais carnívoros, mas sim, como eu havia dito, a basicamente toda a fauna antiga do planeta. Mesmo se tratando de espécies herbívoras, ainda é notável o aspecto bizarro em muitas delas, demonstrando a natureza surreal desses animais. Sinceramente, quando eu olho para algumas das espécies oriundas do Paleogeno, eu fico muito intrigado em imaginar que isso não é uma história fictícia, mas sim a realidade daquela época. Parece mesmo que a pré-história foi o momento mais obscuro do planeta em questão de desenvolvimento. O Elasmotherium foi uma espécie de rinoceronte que... O Elasmotherium que não apareceu, cara, eu não sei, eu tô até com medo de abrir minha parte lá do rinoceronte lanoso que eu falei, que o rinoceronte lanoso não é o Elasmotherium. O rinoceronte lanoso que eu coloquei no meu iceberg, ele é o... Agora esqueci o nome científico dele, mas não é, cara. O Elasmotherium, porque o rinoceronte lanoso, ele tinha 2 chifres. O Elasmotherium tem um só enorme, por isso que ele é chamado de unicórnio. E eu não sei se eu usei imagens do Elasmotherium no meio daquele iceberg sem querer, cara. Eu acho que eu posso ter cometido essa gafe, tenho até medo de abrir. Ser um parente da espécie contemporânea, se destacava principalmente pelo seu tamanho, que podia chegar até 3 vezes o tamanho de um rinoceronte atual, tendo um chifre igualmente surreal, chegando a quase 2 metros de comprimento. Outro animal... Bom, se bem que ali atrás tem um que tem 2 aqui, né? Ó, aqui tem um que tem 2. O rinoceronte lanoso seria tipo esse daqui, né? Esse daqui, Elasmotherium, que... igualmente surreal, bom, não sei, talvez machos da fêmea tem diferença, né? Sei lá. Outro animal parecido é o Arsinoitherium, outro parente dos rinocerontes que não era tão grande, mas tinha 2 chifres no lugar de um. Mas entre os... Esse apareceu no filme da Era do Gelo, lá entre as criaturas, só que esse daí é bem mais antigo do que toda a fauna que teve presente, por exemplo, no iceberg, né? Herbívoros, vale mencionar o aspecto bizarro proeminente na maior parte dos antepassados dos atuais elefantes. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu naquela época para os animais serem daquele jeito. O Dinotherium foi um mamífero que causava curiosidade com suas 2 presas estranhamente projetadas para baixo na boca, semelhante inclusive a um outro igualmente estranho chamado Gomphotherium. Porém, um que era realmente bizarro e que parece até mesmo ser improvável ter existido, né, cara? É um proboscídeo conhecido como Platybelodon. E eu acho que não é preciso muito a se dizer para que se note o quão bizarra era a composição corpórea desse animal. Porém, mesmo com todas essas criaturas estranhas vivendo em terra, o que vivia no mar provavelmente proporcionaria a pior talassofobia na pessoa que tivesse a oportunidade de vivenciar esse período. O tão temido Megalodon era um bom exemplo de um animal que manteria qualquer pessoa... O Megalodon acho que não chegou a conviver com o ser humano, acho que é muito mais antigo, né? Eu tenho minhas dúvidas aí, porque querendo ou não, né, cara, o fundo do mar é um lugar que, graças a Deus, o ser humano demorou muito para começar a explorar de uma forma que realmente desgastasse, né? Nos últimos, sei lá, 200, 300 anos. Então, a maioria das espécies que existem hoje no oceano são as espécies que eu diria ser megafauna, né? Que seriam as espécies, tipo assim... O que foi extinto em terra não foi extinto em mar, sabe? Você não tem você não tem baleias fósseis que conviveram com o ser humano e não conviveram. Talvez você até tenha uma ou outra, mas tipo assim, não é como se, sei lá, você pegasse e tivesse uma ou duas, que nem os elefantes. Os elefantes, quando o ser humano começou a aparecer, tinha um monte de elefantes. Tinha elefante na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na Ásia. Na Ásia ainda tem, né? Mas no norte da Ásia. Tinha em todo lugar, porque a gente tirando da Austrália, né? E hoje em dia tem só 2 na África e um na Ásia, em espécies, né?
Então o bagulho diminuiu muito. É como se hoje em dia, de todas, sei lá, quantas espécies de baleia, tivessem 3 espécies de baleia, sabe? Mas não, graças a Deus, como o ser humano demorou muito pra conseguir explorar, conseguiu-se que essas espécies ainda estejam vivas, né? Chegaram até aqui, gente, deixa um like, se inscreva no canal aí, por favor, não custa nada, tá bom? De qualquer praia. E vai lá ver meu iceberg dos animais extintos também. Tá fazendo o que aqui nesse vídeo, vendo eu falando de animais históricos e pré-históricos e não foi lá ver ainda, mano? Se você é inscrito no K-Fall e tá vindo por ele também, dá uma chance lá pro meu vídeo, cara. Não custa nada não, meu irmão. Vou representar o que foi talvez o mais terrível predador aquático da história. Esse é um animal que a maioria das pessoas já conhece muito bem. Só que o que te manteria fora da água não seria apenas ele, obviamente. Pois apesar de ser uma ameaça evidente, outra espécie igualmente perigosa também existia no mar, e que por mais incrível que pareça, podia até mesmo enfrentar e derrotar o Megalodon em um duelo. E eu estou falando de uma espécie chamada Leviatã. O Leviatã era nada mais do que uma baleia carnívora, que viveu durante o Mioceno entre 10 a 9 milhões de anos atrás. E o que faz esse animal... Caraca, que doideira, tipo uma cachalote, só que mais gordona, assustador, né? Além de seu tamanho, é que, como eu disse, ele era forte o suficiente para derrotar o Megalodon. Mas talvez o mais bizarro era saber que se tratava de uma baleia carnívora. Algo que pra mim, pelo menos, é um conceito de animal bem bizarro. Oxi. E tal como... Pô, mas que for, mas a maioria, grande parte das baleias são carnívoras, né, cara? Cachalote, por exemplo, ou as mesmas baleias filtradoras são carnívoras, né, cara? A diferença é que elas não têm dente, né? A baleia azul mesmo é uma baleia carnívora, né, cara? Como a terra e o mar não eram muito tipo, acho que tem alguma baleia que não seja carnívora, né, cara? Com o céu também não era diferente. O Argentavis foi uma ave que alcançava um tamanho assustador de quase 2 metros de altura, com uma envergadura de até 7 metros, pesando aproximadamente 100 quilos. 7 metros, que eu tava pensando esses dias, e a maior ave atual em questão de... que voa, né, cara, é o condor dos Andes, né, cara, que tem 3,2 metros de envergadura. Cara, você até tem uns albatrozes que são mais... que tem uma envergadura maior, mas o condor ele é mais pesado, né? E, cara, é um animal, se você ver um vídeo aí, pesquisem aí, cara, Condor dos Andes, vocês vão ver que é um animal gigante, assim, cara, você fala, caraca, esse bicho tinha que estar extinto, sabe? Esse animal que não tem cara de animal moderno, né, cara? É muito grande, sabe? Então, você pensar que era uma ave do dobro do tamanho, né, cara? Que ao contrário das outras aves terrestres, mesmo com seu tamanho, ela era capaz de voar, o que fazia dela uma das maiores e mais assustadoras aves que já passaram pelo planeta. E eu acho que já deu... cara, 7 metros é quase o dobro do meu quarto, cara. Caraca, né? Pra perceber que aves eram um problema muito sério no planeta antigamente. Uou! Sempre que eu meti esse uou do nada. K-Fall. Ok, não sabia que ele fazia esses bumper também. Legal. Até agora acredito que já tenha ficado bem claro como a pré-história foi um dos períodos mais brutais que já existiram. Só que por mais que o horror desse período seja evidente, é sensato dizer que não existem muitas mídias dedicadas a explorá-lo. Talvez um dos únicos e melhores exemplos... Vai ter a mídia, tem o Icebergs e Animais Extintos do canal Vani Productions, e você... tenho certeza que você não viu ainda, né, K-Fall? Tem que ver lá, meu irmão. Eu tô vendo o teu vídeo, por que você não tá vendo o meu? Para uma história de terror, seja o recente Analog Horror Pré-Histórica Emergence, que visa explorar um conceito retratando como seria o planeta caso por algum motivo esses animais voltassem ao nosso mundo. Que eu reagi aqui no canal, pra quem não sabe. E particularmente essa é uma das melhores ideias que eu já vi sendo retratadas em um conceito de terror. Em se tratando de televisão... Foi o que eu falei, cara, é um Analog Horror do bem, porque, pô, seria maravilhoso, né, cara? Não, houve uma série que eu gostava bastante de assistir antigamente chamada Primeval. Uma série de 2007 que é voltada justamente ao embate entre humanos e criaturas primitivas que voltaram ao nosso mundo através de anomalias no espaço-tempo que geravam portais para eles atravessarem. Mesmo em se tratando de uma série antiga, eu ainda acho que os efeitos especiais da série eram muito bons até mesmo para sua época. Muito por conta disso que ela se tornou uma série até que bem elogiada e bastante conhecida na gringa. E embora eu acredite que não foram muitos que tiveram contato com ela, eu recomendo bastante que assista caso goste do tema. Um filme que eu me lembro de ter assistido muito quando eu era criança, justamente por falar de animais pré-históricos. É aquele 10 mil anos lá? É o filme 10 mil a.C. Eu nunca vi esse filme, cara. Quando eu tava pesquisando sobre animais extintos, apareceu, eu vi várias cenas desse filme, mas nunca assisti, mano. Esse filme não tem uma história tão boa, na verdade. Beleza, eu só fui perceber isso quando eu cresci mais. Porém, eu ainda tenho um certo apreço com esse filme por ser um dos poucos que retratam animais pré-históricos de uma forma tão única e satisfatória. Inclusive, tem uma sequência nesse filme onde os personagens são perseguidos por um grupo de aves do terror. O que eu também vi essa cena e que não acredito que não seja curado cientificamente falando aí, cara. E é simplesmente incrível. E eu acho que vale assistir ele só por essa parte.
Porém, ao contrário de mídias televisivas como séries e filmes, no mundo dos jogos é muito difícil claro, encontrar Dino conceitos Crisis, voltados cara, a algo que Turok, relacione ô louco, terror cara. com animais pré-históricos Mas que não, sejam é verdade, não sejam dinossauros, é só o Far Cry Primal mesmo, né? Aliás, em parâmetros comparativos, falar que são poucos os jogos com esse conceito ainda seria muito, na verdade. O jogo Ark não precisamente é um jogo voltado a temas de terror, mas sim um jogo de sobrevivência. Mas ele ainda oferece uma experiência bem interessante que pode até dar alguns sustos, dependendo da situação. Por exemplo, se você estiver sozinho numa floresta à noite. Inclusive, jogar Ark sozinho numa floresta escura é uma experiência bem próxima da definição do que seria um jogo de terror nesse conceito. E eu nem acho que precisaria ser necessariamente de terror, mas eu acho que se houvesse algo como Ark... Se tivesse um jogo de terror nesse pegada, seria irado mesmo, né, cara? Voltado a algo mais sombrio e retratando principalmente o período... Me dei um dia recursos, ó Deus, cara. Eu faria muito, cara, se eu tivesse... Imagina um jogo estilo PS1, cara, que se passasse... sei lá, o cara voltasse no tempo e tivesse que lidar com criaturas pré-históricas mesmo, sabe? Inclusive os próprios humanos que não iam reconhecer ele, né? Putz, imagina, cara, uma parada dessa. Seria muito insano, algo cara. Bem interessante. Outro jogo que também é válido de se mencionar é o jogo Far Cry Primal. Um jogo que desde seu anúncio ele me causou uma grande curiosidade e me deixou bastante interessado. Eu também, cara. Eu já sempre fiquei curioso com esse jogo, mas... bem interessante. Apesar de ser bem diferente, em se tratando de um título de Far Cry. Só que um jogo que eu jogava muito na minha infância, e que provavelmente é bem pouco conhecido, é o jogo Carnivore's Ice Age. Uou, esse jogo é a terceira eu jogava o jogo da Era do Gelo, acho que tinha, mano. Da série Nossa, como que eu falei? Eu jogava o jogo da Era do Gelo, eu acho que tinha. Não, tinha um jogo da Era do Gelo PS2, não tinha não, cara? Dos outros jogos onde o jogador era encarregado de caçar dinossauros, esse se destaca por mudar esse conceito, introduzindo animais cenozoicos para o jogo, tal como mamutes, tigres dentes de sabre e diatrimas. A história do jogo não é tão interessante. Basicamente, uma corporação do planeta Terra conseguiu os direitos de um outro planeta habitado por criaturas pré-históricas chamado FMM-UV-32. E com isso foi criada uma corporação lá, permitindo que pessoas pudessem caçar os animais do planeta. Caraca, terceira humanidade, né, caraca? A história é basicamente um pretexto para que você atire nos bichos. Mas apesar disso, é um jogo que me marcou bastante e eu me lembro de ter gastado várias horas jogando ele. E que por mais que também não seja de terror, por algum motivo naquela época eu era bem medroso, e tinha um pouco de medo de caçar os animais. Principalmente a diatrima, que desde que eu assisti 10.000 a.C. se tornou o meu maior pesadelo. De qualquer forma, mesmo sabendo que a pré-história foi um momento assustador do planeta que revelou espécies mais perturbadoras do nosso mundo, ainda é bem improvável que o teor assustador proveniente dessa época seja de fato explorado em qualquer mídia hoje em dia. Então, né, cara, eu super faria um jogo sobre isso porque... na verdade, é o maior terror que a humanidade pode ter, porque são animais que, de fato, caçavam seres humanos, né, cara? Então, tipo assim, meio que tá no nosso sangue ter medo de alguns desses animais, né? Eu acredito que o maior problema seja que quando se fala em pré-história, é comum se pensar apenas em dinossauros, mas isso acaba desconsiderando que depois deles ainda houveram coisas bem piores. E como eu havia mencionado no meu vídeo sobre terror com dinossauros, de fato, esse é um medo que quase não é explorado, e tem bastante potencial. Porém, se tratando de criaturas cenozoicas, é seguro dizer que eles nem mesmo são explorados, ao contrário dos dinossauros que ainda tem algum palco para isso. Eu realmente gosto de pensar na ideia que os dinossauros são um tema que ainda existe e é explorado em conceitos de terror, por mais que não seja tão frequentemente. Mas ainda me faz falta algo relacionado com os horrores que vieram depois deles no nosso mundo. Por esse motivo que eu vejo um grande potencial nesse conceito de, entre aspas, terror cenozoico, talvez sendo tão grande como o dos dinossauros. Mas apenas o tempo irá dizer se isso realmente será explorado algum dia. Só que independente de que seja explorado ou não, a pré-história foi um momento bem curioso, mas também sombrio. Além de despertar muita curiosidade, é também assustador imaginar que o tipo de coisa que andou no mesmo solo que nós humanos foram verdadeiros monstros. E é por esse motivo que eu não tenho dúvidas em afirmar que a pré-história foi um dos momentos mais estranhos que o mundo já viveu. Preguiça gigante. Homens com uma máquina do tempo. Eles ficam expostos à noite, ataque-os enquanto dormem. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo.
Paleontologia e os estudos em geral relacionados ao passado do nosso planeta é algo que sempre me despertou muita curiosidade. E olhando num aspecto geral, a pré-história de fato foi um momento bem estranho do planeta. Existem muitas outras coisas bizarras desse período Irado, que hein? inclusive podem ser pauta de um próximo vídeo relacionado ao tema, mas eu acredito que eu pude falar sobre a maior parte das coisas que eu queria. Só não pode fazer um iceberg, hein, cara? Só não faz iceberg não, hein? Com ele. E se for esse o caso, eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo. Com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso. Espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais. Até, cara. Ô, que vídeo maravilhoso, cara. Muito legal, assim. Fazia tanto tempo que eu não assistia um vídeo do K-Fall, né, cara? Acho que fazia mais de 6 meses aí. Espero de coração que vocês tenham gostado, tenham se divertido tanto quanto eu aí, que tenha alegrado a noite de vocês. Enfim, né, gente? Muito legal mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero deixar um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.